Será que aquele condutor que teve a habilitação dele cassada e for flagrado dirigindo após a cassação, ele vai ter uma nova cassação? Apesar de não ser muito comum nós vermos os Detrans Brasil afora aplicarem a cassação, os Detrans que aplicam a cassação acaba surgindo aí nesses estados essa dúvida. E se esse condutor estiver dirigindo? Ele vai ter alguma outra consequência? A penalidade será aplicada novamente? Então, no vídeo de hoje, aqui a UniCFC vai mostrar para você como que está previsto na legislação a nível nacional, né, que é como deve ser procedido em situações semelhantes, nesse caso, em todo o nosso país. Tá? Então, fica até o final para você saber bem como que está essa situação da cassação dos condutores, da habilitação dos condutores no nosso país, no caso de um condutor que é flagrado dirigindo. Então, veja só. Primeira coisa é entender o que é a cassação. Tá? Trago aqui uma conceituação da doutrina, do professor Júlio Modesto de Araújo e o Pazetti, né, que diz o seguinte: consiste na retirada definitiva da licença concedida pelo Estado, por meio do seu órgão executivo de trânsito, que no caso é o Detran, para que alguém conduza veículos automotores, possuindo, portanto, um caráter muito mais severo do que a simples suspensão do direito de dirigir. O que quer dizer isso? Faz sempre um paralelo, né, com a outra penalidade que nós temos, que é a suspensão do direito de dirigir. O Código de Trânsito, no seu rol de penalidades lá do artigo 256, ele traz a suspensão do direito de dirigir e a cassação do documento de habilitação. E a grande diferença é que na suspensão você tem um impedimento temporário para dirigir, enquanto que na cassação esse impedimento ele é definitivo. O que não quer dizer que seja para sempre, né? Mas é definitivo. Então, quer dizer que aquele condutor ele perde a sua habilitação, como popularmente se diz, efetivamente com a cassação da habilitação. E aí, o que nós vamos pensar aqui, e aí vamos já responder a nossa dúvida, e aí mostrar como chegar nessa conclusão. Devido à inexistência de previsão legal, nós não temos em nenhuma legislação, seja a nível do Código de Trânsito, de uma lei propriamente dita, seja a nível de regulamentação do CONTRAN, com uma resolução, não há nenhuma previsão disso. Então, não há como se cassar o que já está cassado, nem dobrar a penalidade. Então, perceba, cassação é a pena mais severa administrativa que existe no Código de Trânsito. Quando a pessoa ela tem a habilitação cassada, não há mais o que fazer com esse condutor em relação à sua habilitação. Ele já perdeu a habilitação, ela já foi cassada. Não há como agravar essa penalidade simplesmente porque não existe previsão legal. O princípio da legalidade garante que as situações que vão ser estabelecidas e determinadas para o cidadão precisam estar previstas em lei, precisa estar escrita em algum lugar. Como não está escrita, então não há que se falar nisso. Condutor cassado, ele não vai ser cassado novamente, ele não vai ter o aumento da pena porque ele foi flagrado dirigindo um veículo durante a cassação. Porém, existem algumas informações interessantes para que você domine aí o tema e entenda bem esse assunto. Então, a cassação, ela está lá no artigo 263 do CTB, e aí são 3 situações que o código prevê da cassação da habilitação aplicada pelo Detran, certo? Que é a cassação do documento de habilitação quando suspenso de dirigir, que daí é uma constatação que se dá, né, que a pessoa está durante o processo de suspensão conduzindo o veículo e não deveria, já, né, suspensão é uma penalidade que temporariamente impede de dirigir e a pessoa é flagrada dirigindo. Né, isso vai dar como consequência também a cassação. No caso de reincidência, no prazo de 12 meses, de certas infrações. Né, e aí se elenca algumas infrações de trânsito, né, que a sua reincidência, o cometimento novamente delas, vai gerar para esse condutor ou também o proprietário, no caso dos artigos 163 e 164, é o proprietário, vai gerar para eles uma cassação da carteira. Né? E tem o caso do delito de trânsito, crime de trânsito, que daí, nesse caso, é em decorrência de uma sanção penal. Né? Mas, na verdade, não há uma cassação. O que se aplica é uma suspensão ou proibição de se obter a habilitação, que está lá previsto no capítulo de crimes de trânsito, capítulo 19, tá? Que é outro assunto. No nosso assunto aqui, nós vamos ter justamente isso. E aí, qual a única situação que pode se demonstrar mais agravada quando um condutor cassado está dirigindo? Tá? É no caso do cometimento do crime de trânsito. Então quer dizer que se a pessoa estiver cassada e estiver dirigindo, ela comete crime de trânsito? Não necessariamente. Para cometer crime de trânsito, ela precisa, então, estar, né, com a habilitação cassada e ela precisa estar dirigindo gerando perigo de dano, ou seja, demonstrando uma direção que aponta para uma irregularidade, né, dirigindo de forma perigosa, dirigindo de forma agressiva, né, em que se constata que, por estar cassado, não deveria estar conduzindo e, além disso, está gerando perigo. Então, quer dizer que, para ter o crime, precisa ter essa situação. Isso quer dizer que não há
nenhuma sanção além da multa, né? Então, eu trouxe aqui duas situações relacionadas à cassação para a gente entender e ampliar o nosso conhecimento. Olhando o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Resolução 985/2022, nós vamos encontrar lá a infração de dirigir sem possuir habilitação, que é lá do Código de Trânsito, artigo 162, inciso 1, né, e que vai trazer a seguinte informação, né? Essa infração de dirigir sem carteira quando o condutor está com o documento de habilitação cassado há mais de 2 anos. Porque a cassação, ela faz com que o condutor, entre aspas, perca a sua habilitação e ele tem que aguardar um período mínimo de 2 anos para poder fazer o processo de habilitação, né? Na verdade, ele vai fazer uma reabilitação, tá? E aí ele vai fazer esse processo de reabilitação para voltar a dirigir, inclusive na própria categoria. Isso tudo previsões que estão lá nos dispositivos do artigo 263, nós não trouxemos ele na íntegra aqui, e também na resolução 723 do CONTRAN. E ali, então, o condutor ele cumpriu aquele período que ele tem que ficar sem poder fazer nenhum procedimento, e aí, a partir de 2 anos da data da cassação, ele está apto a se reabilitar, a participar do processo de reabilitação. Então, se ele for flagrado depois desses 2 anos dirigindo, ele é autuado, é multado, como se não estivesse habilitado, né? E é uma situação de tomar uma autuação como se fosse uma pessoa sem carteira, porque ele efetivamente é inabilitado agora, né? Ele teve a carteira cassada, não se reabilitou, né? Já passou o prazo de cassação, que ele deveria ter, deve, né, ficar sem dirigir, e aí ele foi flagrado após esse período de 2 anos, né? E aí acaba tendo aí a sua multa por dirigir sem habilitação, que é gravíssima vezes 3. E aí eu trago a infração específica de dirigir com habilitação suspensa ou cassada, né? E aí você tem ali o artigo 62, inciso 2, e ele vai trazer novamente, ó. Nesse caso, é infração aquele condutor que está cassado, que está naquele período de 2 anos que ele deveria aguardar para fazer a reabilitação e é pego dirigindo, né? Porque veja só, quando ele está há mais de 2 anos cassado, é a infração anterior que nós vimos, de dirigir sem ser habilitado. Quando ele está dentro do período de 2 anos, que ele deve aguardar para daí poder, se quiser, fazer uma reabilitação, e ele é pego dirigindo, aí ele tem ali a infração de dirigir cassado, né? E isso vai gerar o quê? Simplesmente uma multa gravíssima vezes 3, que hoje o valor é R$ 880,41, e pode configurar crime, veja que diz aqui, ó, pode configurar crime? Sim, crime 309, que nós já vimos, mas apenas se estiver gerando perigo de dano, estiver dirigindo efetivamente. Lembrando que o perigo de dano ele não é presumido, ele precisa ter ali algum elemento que é subjetivo que mostre que o condutor estava realmente dirigindo de alguma forma normal, colocando em risco a segurança efetivamente. Não se pode já presumir que por estar caçado e dirigindo, ele está gerando perigo necessariamente, né? Então não é a interpretação não é como está também previsto pelo CONTRAN, certo? Então, esse apanhado para mostrar para você que não há como se duplicar a pena, não há como aplicar uma outra cassação sobre a cassação, que a gente sabe que existem muitas essas dúvidas e eventualmente até pode já você ter visto alguma coisa assim em algum lugar, né? Conforme a legislação vigente, vimos o Código de Trânsito, vimos a resolução do CONTRAN 985, isso não é possível, não é previsto, então se não está previsto, não tem como acontecer, certo? Deixe seu comentário aqui se você sabia disso, se tem alguma dúvida e também sugestão de um próximo tema, um outro assunto que você gostaria que nós trouxéssemos aqui sobre legislação de trânsito, para a gente poder gravar aí um vídeo com essa dúvida ou com esse assunto que você acha relevante que a gente possa discutir. Não esquece do seu like, se inscrever no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais.